Meu marido disse que eu estava velha demais. E naquela noite, eu percebi que ele não falava da idade, ele falava do valor que achava que eu tinha. Se você já foi diminuída, ignorada ou trocada por alguém que achou que você não servia mais, essa história vai tocar em feridas que ainda doem. Antes de começar, responde aqui nos comentários. Você já ouviu algo que destruiu sua autoestima, vindo de quem deveria proteger você? E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias reais, profundas e dolorosamente humanas. Histórias que muitas mulheres vivem em silêncio, mas que não deveriam carregar sozinhas. Sempre achei que o fim de um casamento vinha com barulho, briga, porta batendo, mala feita às pressas, lágrimas e gritos ecoando pela casa. Mas com o tempo, descobri que alguns términos chegam como doença silenciosa, começam pequenos, quase imperceptíveis, e quando finalmente percebemos, já tomaram tudo. Comigo foi assim. Meu nome é Ângela. Tenho 56 anos. Moro no interior de Minas, numa cidade onde todo mundo se conhece, e onde qualquer dor, mais cedo ou mais tarde, vira assunto na mesa do bar ou no caixa da padaria. Sou manicure desde os 20 e poucos anos. Quando era mais jovem, tive um pequeno salão, azulejo florido, cadeira giratória e movimento bom, principalmente das mulheres mais vaidosas da cidade. O salão era meu orgulho. Eu servia café passado na hora, conversava com clientes, ria alto e tinha aquela sensação boba, mas verdadeira, de pertencimento. Mas a vida tem fases, e algumas são mais duras do que outras. Problemas financeiros, a idade chegando, a concorrência de salões modernos, tudo se somou. O salão foi ficando vazio, as contas aumentando. Até que, com dor no peito e mais coragem do que parecia, fechei a porta pela última vez. Hoje, atendo em casa. Transformei o quartinho dos fundos, o que antes guardava ferramentas, caixas antigas e lembranças, em um espaço simples com uma mesa, uma cadeira, algumas cores de esmalte e um ventilador que teima em fazer barulho quando gira. Minha casa é modesta. Pequena, mas sempre arrumada, e não porque alguém me ajuda, mas porque eu aprendi cedo que, quando a vida desmorona, manter o ambiente em ordem dá a falsa sensação de que algo ainda está sob controle. Meu marido, Rogério, sempre foi um homem de poucas palavras. Na juventude, isso parecia charme, aquele tipo de homem seguro, calado, com postura firme. Mas, com o tempo, percebi que silêncio nem sempre é sinal de força. Às vezes, é apenas falta de vontade de se conectar com alguém. Quando nos casamos, ele era mais leve. Brincava comigo, tinha paciência, fazia planos. Mas os anos foram deixando marcas, não só em mim. Nele também. A diferença é que eu tentei acompanhar a mudança. Ele não. A primeira vez que senti algo errado não foi com uma frase pesada. Foi com uma ausência. Daquelas que ninguém assume, mas todo mundo sente. Antes, quando eu voltava do trabalho cansada, ele perguntava: "Quer um café?" Era simples. Simples, mas cheio de cuidado. Com o tempo, virou: "O café tá pronto." E depois: "Tem café lá." Até que um dia não teve frase nenhuma, só o silêncio. Comentários começaram a surgir, primeiro tímidos, depois cada vez mais nítidos. Sobre meu corpo: "Você engordou." Sobre meu rosto: "Essas rugas estão aparecendo mais, viu?" Sobre minha rotina: "Mulher quando envelhece precisa se cuidar mais." No início, eu ria sem graça, fingindo que era brincadeira. Mas toda brincadeira tem verdade escondida, e essa verdade começou a me ferir. A gente compartilha cama. Mas há anos, aquela cama já era território dividido. Ele virava para o lado dele, distante, imóvel. Nem minha respiração parecia acontecer perto da dele. Um dia, tomei coragem e perguntei: "Tá tudo bem entre a gente?" Ele respondeu, sem levantar os olhos da televisão: "Tá normal." O normal dele era silêncio, distância, indiferença. E eu, como muitas mulheres da minha idade, tentei justificar o injustificável. É a idade. É cansaço. É estresse. É fase. Mulheres aprendem cedo a costurar desculpas para comportamentos que não merecem justificativa. A vaidade dele mudou mais rápido do que o comportamento. Começou a se arrumar melhor para sair. Perfumes caros,
Compras que eu nunca soube quando aconteceram. Roupas novas. Cabelo cortado toda semana, coisa que nunca fez em quase 30 anos. Certo dia, enquanto ele passava um perfume na frente do espelho, perguntei: vai a algum lugar especial? Ele respondeu sem pensar: só tô me cuidando. Você devia fazer o mesmo. A frase entrou como faca. Eu não respondi, mas à noite fiquei encarando meu reflexo no espelho do banheiro. A luz fria acentuava tudo: rugas, olheiras, marcas do tempo. Passei a mão na pele do rosto e pensei: quando foi que envelheci assim? Mas a verdade era cruel. Não foi meu corpo que envelheceu primeiro. Foi o nosso amor. Comecei a evitar espelho. Evitar roupa mais justa. Evitar olhar para ele com esperança, porque esperança, ali, já era desperdício. Nossos jantares eram silenciosos. Às vezes, eu tentava puxar assunto sobre alguma cliente, sobre uma receita nova, sobre um filme. Ele respondia com um, aham, não sei. Conversar com uma parede teria mais retorno. A solidão dentro do casamento é pior do que qualquer solidão no mundo. Porque é o tipo de solidão que acontece enquanto alguém dorme ao seu lado. Eu tentava lembrar quando tínhamos conversas longas. Quando ríamos juntos. Quando planejávamos futuro. Mas quanto mais eu tentava puxar essas lembranças, mais elas pareciam pertencer a outra vida. Eu já não sabia se ele tinha mudado, ou se ele apenas finalmente mostrava quem sempre foi. Mas uma coisa eu sabia: algo estava errado. Muito errado. O amor não acabou naquele momento, mas começou a adoecer. E eu, enquanto tentava remendar a vida, não percebia que aquilo que me feriria mais ainda estava por vir. Porque antes da queda completa, vem o aviso. E o meu estava chegando, rápido, cru e impossível de ignorar. Tem frases que a gente escuta e esquece no dia seguinte. Tem outras que grudam na pele como cicatriz. Aquela, eu sei que vou levar pro resto da vida. Mas antes dela acontecer, o dia começou como qualquer outro. Acordei cedo, como sempre. Cidade pequena não espera ninguém. O bar abre cedo, o ônibus passa no mesmo horário, o povo levanta com o sol. Passei café, coloquei água para esquentar e fui até o quartinho dos fundos organizar as coisas do meu improvisado salão. Separei esmaltes, limpei alicates, alinhei os vidrinhos na prateleira. Eu gostava desse ritual. Era como se, de manhã, eu reconstruísse um pedacinho de dignidade antes de abrir a porta para o mundo. Rogério acordou mais tarde. Sempre reclamando de dor nas costas, de cansaço, de vida difícil. Quando entrou na cozinha, o cheiro de café já estava espalhado. O café tá pronto. Avisei, servindo uma xícara. Ele se sentou sem olhar para mim. Pegou o celular, começou a rolar a tela, riu de alguma coisa. Eu coloquei um pão na mesa. Quer pão com manteiga? Foi a resposta. Não sei por que até hoje eu insistia em perguntar o que ele queria. Ele quase nunca devolvia com um obrigado. Mas o hábito é uma prisão confortável. Enquanto ele tomava café, o celular vibrou 3 vezes seguidas. Eu ouvi o som, mas fingi que não. Tá animado o grupo hoje, hein? Falei, só para ver a reação. Ele bloqueou a tela rápido demais. Assunto de trabalho. Trabalho. Palavra que virou máscara. Assenti, guardando aquela rapidez de movimento num cantinho da memória. Essas pequenas coisas, quando a gente junta, formam uma imagem bem clara lá na frente. À tarde, atendi algumas clientes. Uma delas, a dona Marta, olhou para mim com aquela sinceridade que só quem já viveu muita coisa tem e disse: Ângela, você tá mais abatida. Tá dormindo direito. Eu sorri de canto. Dormir eu durmo. O problema é a cabeça. Ela suspirou e comentou: homem, quando começa a fazer mulher perder o sono, já devia perder o direito de se chamar marido. Quase ri. Quase chorei. Fiquei no meio do caminho. Quando o último horário acabou, fechei a porta do fundo e voltei para a cozinha. Já estava escurecendo. Acendi a luz amarelada da pia, coloquei arroz para fazer, temperei frango, cortei legumes. A rotina me acalmava. Panela chiando, rádio baixo, barulho distante da rua. Rogério chegou já com outro cheiro.
Não era o perfume dele de sempre. Tinha um toque doce, diferente. Ele entrou falando ao telefone, rindo. Depois a gente vê isso, tá? E desligou rápido quando me viu. Quem era? Perguntei, sem acusação, só curiosidade. Serviço. Respondeu, sem elaborar. Tirou os sapatos na sala, jogou a carteira em cima do rack, foi até a geladeira e pegou uma cerveja. Sentou-se à mesa, abriu a lata e ficou me observando mexer as panelas. Vai demorar? Perguntou. Uns 15 minutos. Ele levantou, foi até o espelho da sala e se olhou, ajeitando a barba. Estava com a camisa social meio aberta no peito, mostrando uma correntinha que eu nem sabia que ele tinha comprado. Você não acha que tá se arrumando demais para ir pro serviço, não? Arrisquei, tentando manter o tom leve. Ele riu, sem humor. E você não acha que tá se arrumando de menos para a idade que tem? A frase veio rápida, como tapa. Deixei a colher de pau parada por um segundo. Ele voltou para a mesa, abriu mais uma mensagem no celular e disse, num tom que fingia ser neutro, mas tinha veneno. Mulher, quando passa de certa idade, ou se cuida ou desanda. Eu engoli seco. Tô velha demais para você, Rogério. Falei tentando soar sarcástica, mas minha voz tremeu no final. Ele não desviou os olhos do celular. Eu não falei isso. Mas pensou. Rebati, quase num sussurro. Ele encostou a lata na mesa com força, fazendo o líquido espumar na borda. Qual é, Ângela? Você tá muito sensível. A verdade é que o tempo passa, não é? Tem mulher que envelhece bem, se mantém, tem outras que desleixam. Eu senti o estômago virar. E eu sou qual? Ele levantou o olhar. Foi aí. Naquele segundo, eu vi. Não era irritação. Não era cansaço. Era desprezo. Um desprezo que vinha amadurecendo há tempos e que, naquela noite, resolveu falar. Você está velha demais, Ângela. Disse, devagar. Velha demais para ficar reclamando, velha demais para achar que dá para viver de aparência, velha demais pra... Fez um gesto com a mão, me medindo de cima a baixo, para esse papel aí. Meu corpo inteiro gelou. Não foi só a frase. Foi o jeito que ele disse. Com calma, certeza, quase alívio. Como se estivesse aguardando o momento de soltar aquilo. Minha mão apertava a colher com tanta força que eu achava que ia quebrar. Velha demais, para ser sua mulher? Perguntei, encarando o prato que eu ainda nem tinha servido. Ele deu uma risada curta, seca. Não começa drama. Eu tô falando de realidade. O tempo passa. Você não cuida do corpo, não faz exercício, vive nesse quartinho cheirando acetona, mexendo com unha de mulher dos outros. Vai esperando que a vida pare por sua causa. Cada palavra parecia empurrar minha cabeça para baixo. Eu quis responder, quis gritar, quis perguntar se ele lembrava quem tinha segurado a casa quando ele ficou desempregado, quem fazia as contas fecharem quando o dinheiro dele não dava, quem tinha cuidado dos filhos, da comida, da roupa, da saúde, até das dores de estômago dele. Mas eu calei. Não por fraqueza, mas por choque. Porque tem dor que é tão nova que o corpo ainda não sabe como reagir. Ele terminou a cerveja, levantou-se da cadeira e, antes de sair da cozinha, completou. Mulher que não acompanha o tempo leva. Saiu deixando o eco da frase atrás de si. Eu fiquei ali, com o feijão quase fervendo demais, o arroz pronto, o frango no ponto, e nenhuma vontade de comer. Desliguei o fogo, apoiei as mãos na pia e, finalmente, deixei as lágrimas caírem. Não chorei alto. Chorei do jeito que mulher casada aprende, em silêncio, com o rosto virado, para não dar satisfação a ninguém. No espelho da janela escura, vi meu reflexo misturado com o breu do quintal. Tentei enxergar o que ele via quando olhava para mim. Não vi uma mulher grotesca, nem acabada. Vi uma mulher cansada, marcada, real. A frase velha demais começou a se repetir na minha cabeça como um refrão maldito. Velha demais para quê? Para ser amada? Para ser desejada? Para ser respeitada? Ou só velha demais, para aguentar aquilo calada? Naquela noite, eu não comi. Só guardei a comida em potes, enfiei tudo na geladeira e fui tomar banho. Debaixo do chuveiro, enquanto a água morna escorria pelos ombros, passei a mão pela barriga,
pelas coxas, pelos seios. Vi os sinais do tempo. Mas, pela primeira vez, vi também os sinais de uma história inteira ali. Gravidez, trabalho, noites mal dormidas, anos de esforço. Não era só envelhecimento. Era a vida. Quando saí do banheiro, ele já estava deitado. De costas, como sempre. A televisão ligada, baixinha, jogando uma luz azul no quarto inteiro. Eu deitei na beirada da cama, virada pro lado oposto. Fiquei acordada por horas, escutando a respiração dele, pensando em tudo. Em quem eu fui, em quem eu tinha virado, em quem ele achava que eu era. Em algum momento, percebi uma coisa que doeu ainda mais. Não era a primeira vez que ele me diminuía. Era só a primeira vez que ele dizia em voz tão clara que eu não servia mais. E o pior, eu estava começando a acreditar. Fechei os olhos com a garganta ardendo, sem saber ainda que a frase que tinha me quebrado seria só a primeira parte da humilhação daquele dia. Porque, horas depois, o mundo inteiro pareceu ter ouvido aquilo também, de outro jeito, em outro lugar. E eu ainda teria que assistir. Depois daquela noite, alguma coisa dentro de mim mudou, mesmo que eu fingisse que não. Eu acordei cedo, como sempre. Passei café, varri a cozinha, organizei o quartinho do salão. A rotina era igual, mas eu não era mais a mesma. A frase do dia anterior, "Você está velha demais", ficou martelando na minha cabeça como uma porta batida repetidas vezes. Não era só a frase. Era o tom. Era o desprezo. Era a certeza com que ele disse. Rogério acordou mais tarde. Saiu do quarto penteando o cabelo com cuidado exagerado, como quem se arruma para ser visto por alguém que não mora ali. Ele abriu a geladeira, pegou o leite e perguntou, impaciente. "Tem café?" "Tem." Respondi, sem olhar muito. Enquanto bebia, o celular vibrou. Ele leu a mensagem e fez aquele meio sorriso, um sorriso que não era para mim há muito tempo. Eu observei de canto de olho. Ele virou o celular para baixo. Antes, quando éramos mais jovens, ele deixava o telefone largado em qualquer canto. Agora era grudado no bolso, virado para a mesa, bloqueado por senha nova. O pior não era o celular em si. Era o medo que ele tinha de eu ver o que havia nele. Terminado o café, ele levantou com pressa. "Tenho que sair. Mas hoje é sábado." "Vai para onde?" Ele me olhou como se minha pergunta fosse inconveniente. "Resolver umas coisas." "Que coisas?" "Ângela." Ele soltou um suspiro longo, pesado, entediado. "Você tá muito controladora. Deixa eu viver." Eu senti a frase atravessar o peito, mas respondi calma. "Eu só perguntei." Ele riu, debochado. "Pergunta como quem cobra. Aprende a diferença." Pegou a chave do carro e saiu sem dizer mais nada. Nem tchau. Nem até mais. Nada. A porta bateu, e o silêncio ficou. Mais tarde, enquanto atendia uma cliente, a jovem Patrícia, que sempre gostava de conversar, ela comentou. "Ângela, você viu as novinhas lá do bar da esquina ontem? Tudo arrumada, tudo parecendo candidata a Miss Brasil." Eu ri, não pela graça, mas para disfarçar a pontada amarga que a palavra novinhas provocava agora. Ela continuou. "E olha, o Rogério estava lá." Minha mão congelou no esmalte. Patrícia percebeu e completou rápido. "Ah, mas relaxa, ele estava com os amigos." Só achei curioso porque ele estava, sei lá, diferente. "Diferente como?" Perguntei tentando soar casual. "Ah, arrumado demais. Perfumado." Dando risada alto. Parecia um menino tentando impressionar alguém. Eu senti meu estômago virar. "Deve ser coisa da sua cabeça." Respondi. Ela levantou uma sobrancelha. "Intuição de mulher? Nunca é coisa da cabeça. Sempre é aviso." Depois piscou, como quem sabe mais do que pode dizer, e mudou de assunto. Mas a frase ficou. À tarde, arrumei a sala. Tirei poeira, troquei a toalha da mesa, coloquei umas flores artificiais num vaso, tentativa de organizar o que ainda parecia vida. Quando ele voltou, percebi logo o perfume, forte, adocicado. Não era o que eu conhecia. Parecia perfume de mulher, mas misturado ao dele. Ele entrou sorrindo, com o celular preso na mão. "E aí,
disse, como se tivesse voltado de uma festa. Resolveu tudo? Perguntei. Resolvi. E, quem te levou para resolver? Arrisquei. Ele olhou para mim com tédio escorrendo do olhar. Ângela, você tá ficando insuportável. Eu só saí. Eu sei. Só perguntei. Não. Você nunca só pergunta. Você interroga. Ele abriu a geladeira, pegou outra cerveja e foi para a sala. Sentou-se, ligou a TV e ficou rolando o celular, rindo baixo. Cada risada dele parecia dizer: você não faz mais parte da minha vida. À noite, quando fui tomar banho, percebi que meus olhos estavam inchados só de lembrar do dia anterior. Eu tentava afastar a frase, mas ela voltava cheia de significado. Velha demais. Mas velha demais para o quê? Para ser esposa? Para ser vista? Para ser desejada? Ou, e essa pergunta doeu mais, velha demais para ele sustentar a farsa de respeito. Quando saí do banho, ele estava sentado no sofá, digitando rápido no celular. Nem me olhou. Vamos jantar? Perguntei. Não tô com fome. Quer que eu esquente depois? Ele revirou os olhos. Para de tentar agradar. Não precisa. Eu senti meu coração encolher. Então, sem levantar a cabeça, ele soltou a frase que confirmou tudo. Aliás, nem precisa me esperar mais. Vou começar a sair mais à noite. Tô cansado dessa rotina velha. Velha. De novo. Dessa vez, a palavra veio com intenção. Não falava só da rotina. Falava de mim. Eu sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali, olhando para a toalha xadrez como se ela fosse me responder algo. O mundo inteiro parecia gritar uma verdade que eu não queria ouvir. Ele já tinha deixado nosso casamento. O corpo dormia ali, mas o interesse estava em outro lugar. Mais tarde, quando ele foi dormir, senti o colchão afundar apenas do lado dele. O meu continuou intacto. E no escuro, enquanto ele roncava, eu fiquei pensando. Quando foi que parei de ser mulher e virei objeto esquecido na casa que ajudei a construir? Quando foi que o amor envelheceu antes de mim? Quando foi que eu parei de ser vista? Eu não tinha resposta. Mas naquele silêncio dolorido, uma mudança começou, suave, porém firme. Eu deixei de temer a verdade. E isso foi o começo do fim dele. Quando a verdade chega, ela nunca pede licença. Ela não pergunta se estamos prontas. Ela simplesmente entra e destrói qualquer fantasia que ainda resta. Naquele dia, eu estava atendendo uma cliente, Dona Heloísa, uma mulher de quase 70 anos, dessas que falam com calma, mas observam tudo. Sempre fez as unhas comigo, desde a época do meu antigo salão. Conhecia minha vida, meu casamento, meus filhos. E, de certa forma, também conhecia minhas mudanças, mesmo quando eu fingia que estavam só dentro de mim. Ela sentou na cadeira, colocou as mãos enrugadas sobre a mesa e disse: você tá com um olhar triste, Ângela. Eu respirei fundo. Só cansada. Ela sorriu de canto. Cansaço não pesa no olhar. Dor pesa. Continuei passando base na unha dela, mas meu peito apertou. Era impressionante como algumas pessoas, quando envelhecem, aprendem a enxergar além do óbvio. Rogério anda estranho, comentou ela, baixinho, quase como quem testa o terreno. Eu parei o movimento por um segundo. Por que a pergunta? Porque cidade pequena fala, respondeu ela, olhando diretamente nos meus olhos. E porque você parece mulher que está tentando não acreditar no que já sabe. Aquilo doeu. Antes que eu pudesse responder, ouvimos alguém bater no portão da frente. 3 batidas rápidas, urgentes. Tá esperando alguém? Perguntou Dona Heloísa. Não. Respondi, limpando as mãos no pano. Caminhei até a porta com o coração acelerado. Não sei porquê. Abri. Era Luciana, minha vizinha e amiga mais próxima. Mas ela não estava com o rosto normal. Estava ofegante, os olhos arregalados, o celular apertado na mão como se segurasse uma bomba. Ângela, ela disse, engolindo seco, eu preciso falar com você. Agora. Meu estômago gelou. Pode entrar. Ela entrou e olhou rapidamente para dentro do salão. Fecha a porta. O jeito que ela falou me fez tremer. Obedeci sem questionar. Quando voltamos para perto da mesa,
Dona Heloísa se levantou devagar. Eu acho que devo sair. Mas Luciana balançou a cabeça. Não. A senhora pode ficar. Talvez seja testemunha. Meu corpo inteiro ficou rígido. Luciana destravou o celular e me entregou. Isso tá rodando nos grupos da cidade. Eu achei que você tinha que ver antes de alguém jogar no seu rosto. Eu peguei o celular com a mão trêmula, como quem segura notícia de morte. Era um vídeo. Curto. Menos de 20 segundos. Mas suficiente para destruir 20 anos da minha vida. Era Rogério. No bar. Sentado com uma mulher no colo. Uma garota de no máximo 30 anos. Corpo jovem, pele firme, sorriso exagerado. Ela mordia o pescoço dele, enquanto ele ria alto, cheio de orgulho. Ao fundo, homens gritavam e incentivavam, como se fosse espetáculo. E então ele disse, com clareza, com soberba, com o mesmo desprezo que usou contra mim dias antes. Trocar mulher velha por nova é investimento. O bar explodiu em gargalhadas. Meu corpo inteiro tremeu. Não só pela traição, mas porque ele disse aquilo para o mundo ouvir. Porque não bastava me substituir. Ele queria ridicularizar o que eu representava. Senti a minha respiração ficando curta. Meus olhos começaram a marejar. Mas eu não chorei. Ainda não. Luciana tocou meu ombro. Eu sinto muito, amiga. Eu juro que queria ser eu a última pessoa a te mostrar isso. Mas você precisava saber. Passaram alguns segundos antes que eu conseguisse falar. Quanto tempo? Isso tá circulando. Desde ontem à noite. E, muita gente viu. Ela respirou fundo. A cidade inteira. Meu peito queimou. Não era só dor. Era vergonha. Dona Heloísa caminhou até mim com passos lentos. Colocou a mão sobre a minha e disse: Ele não te humilha porque você vale pouco, minha filha. Ele te humilha porque não suporta lembrar que você foi mais do que ele jamais será. A frase entrou como bálsamo na ferida aberta. Eu respirei, finalmente deixando uma lágrima cair. Não era lágrima de desespero. Era lágrima de despertar. Mais tarde, quando o dia terminou, sentei na cozinha com o celular ainda na mão. O relógio marcava quase 7 da noite quando ouvi a moto dele chegando. Eu não levantei. Ele entrou, abriu a geladeira, pegou cerveja, como se nada tivesse acontecido, e só depois me olhou. Que foi? Perguntou, irritado com o meu silêncio. Eu não respondi. Encostei o celular na mesa, com o vídeo pausado, mostrando o rosto dele sorrindo enquanto dizia a frase maldita. Quando ele viu, parou. Congelou. Você tá mexendo em coisa que não te diz respeito. Tentou. Eu levantei devagar. Uma traição dentro do casamento não me diz respeito. Ele franziu a testa. Isso aí é brincadeira. Gente grava qualquer coisa. Você estava com outra mulher no colo. Minha voz saiu firme. Foi zoeira. Todo mundo faz isso. Para de frescura. Eu dei um passo para frente. Você me chamou de velha. Me humilhou. Me enganou. E agora? Agora a cidade toda viu. Ele cruzou os braços, tentando recuperar o controle. Você tá dramatizando. Não é tão grave assim. Eu respirei fundo, e dessa vez, não para me controlar, mas para encerrar. Rogério, o que você fez não foi só traição. Foi pública. Foi cruel. Foi intencional. Ele se aproximou, irritado. E você vai fazer o quê? Me expulsar da minha própria casa? Respondi olhando direto nos olhos dele, pela primeira vez sem medo. Não. Mas você vai aprender, tarde demais, que algumas frases não têm volta. Ele abriu a boca para responder, mas eu finalizei antes. E eu nunca mais vou permitir que você fale comigo como se eu fosse descartável. Depois disso, saí da cozinha e deixei ele parado, confuso, sem a certeza arrogante que carregava dias antes. Porque naquele momento, não era mais eu quem envelhecia. Era o poder dele. Naquela noite, o silêncio não era como antes. Não era o silêncio de quem tinha medo, de quem engolia tudo para manter a paz. Era outro tipo de silêncio. Um silêncio firme, pesado, cheio de significado. Eu fui dormir sem dizer mais nada.
Rogério ficou andando pela casa, batendo porta de armário, resmungando sozinho, como alguém que estava tentando recuperar um território que já não existia. Ele entrou no quarto mais tarde, jogou as chaves no criado mudo e deitou sem olhar para mim. Ficou mexendo no celular, a tela acendendo e apagando no escuro, como um aviso constante: tem outra pessoa ali. Pela primeira vez, olhando aquela luz refletindo no rosto dele, eu senti algo diferente. Desapego. Não dor. Não raiva. Indiferença. E essa é a pior resposta para alguém que se alimenta do controle. Nos dias seguintes, o vídeo continuou se espalhando pela cidade. Eu percebia pelos olhares no mercado, na lotérica, na padaria. Alguns eram de pena. Outros, de julgamento. E outros, de satisfação, como se algumas pessoas esperassem esse momento para confirmar preconceitos antigos. A vergonha era grande. Mas o que mais me surpreendia era que, quanto mais gente sabia, menos aquilo me destruía. A humilhação deixou de ser segredo. E quando a dor deixa de ser escondida, ela perde força. Eu já não precisava fingir. Na segunda-feira, enquanto eu atendia uma cliente que tentava disfarçar curiosidade com educação, Rogério apareceu no salão dos fundos. Ele nunca fazia isso. Preciso falar com você. Disse. Sério. A cliente me olhou, constrangida. Posso sair, Ângela? Volto depois. Não. Respondi. Você fica. O que ele tem para dizer não é segredo para ninguém. Rogério respirou fundo, irritado. Você tá pagando de vítima agora? É isso. Eu mantive as mãos firmes, lixando a unha da cliente com calma. Eu não preciso pagar de nada. Você fez o serviço completo sozinho. Para com essa palhaçada, ele rebateu. Você tá acabando com minha reputação. Eu parei o movimento e levantei os olhos devagar. Eu não espalhei o vídeo. Eu não sentei com outra mulher no colo. Eu não disse que era investimento trocar mulher velha por nova. Ele abriu a boca, sem argumento imediato. Era raro vê-lo sem resposta. Eu fui provocado, tentou justificar. Tava brincando com os caras. Você sabe como é bar. Sei sim, Rogério. Respondi, firme. Sei que bar não obriga ninguém a trair. Sei que bar não coloca uma mulher no seu colo. Sei que bar não aperta o botão de gravar. Sei que bar não força ninguém a ridicularizar a esposa. Ele passou a mão na cabeça, impaciente. Você tá exagerando. E você tá subestimando o que eu senti. Ele ficou me olhando por alguns segundos, esperando talvez que eu chorasse, implorasse, pedisse explicações. Mas eu só devolvi silêncio. A cliente, desconfortável, abaixou o olhar, mas ficou. Rogério bufou. Tá bom. Errei. Mas você também tem culpa. Esse era o golpe favorito dele. Culpa? Perguntei, sem alterar o tom. Sim. Você não se cuida. Não se arruma. Não tenta me agradar. A gente vira casal velho e você acha que eu vou viver de lembrança? Eu respirei fundo. Eu envelheci contigo. Respondi. E não tive vergonha disso. Você teve. Ele riu com ironia. Talvez se você tivesse tentado se manter atraente, as coisas seriam diferentes. Dessa vez, o silêncio que veio não era o meu, era o de todas as mulheres presentes dentro de mim, as de antes e as que existiriam depois daquela conversa. Uma voz saiu da cadeira à minha frente. A cliente, tímida mas firme. Sabe o que é engraçado? Homem envelhece e vira experiente. Mulher envelhece e vira descartável. Rogério virou-se para ela, chocado. Eu não tô falando com você. Mas tá falando pra gente, querido, respondeu ela, com calma impecável. E olha, tá falando alto. Ele virou para mim. Você vai deixar ela me desrespeitar? Rogério, falei, levantando, finalmente olhando nos olhos dele. Você se desrespeitou sozinho. A frase parou o ar da sala. Ele tentou rir, mas não conseguiu. Então é isso? Você vai virar essas mulheres que se acham poderosas depois de um vídeo idiota? Não. Respondi, encaixando cada palavra com precisão. Eu virei a mulher que finalmente percebeu que não precisa de você para viver. Ele respirou fundo,
Aquele tipo de respiração de quem está engolindo o próprio orgulho porque está perdendo o controle da situação. Então você quer separação? Perguntou, como se fosse ele oferecendo a saída. Eu quero respeito. Mas já entendi que você não sabe dar. Ele desviou o olhar. Quem perde o domínio sempre faz isso. Antes de sair, lançou a última tentativa de manipulação. Você vai se arrepender. Mulher da sua idade não arruma outro homem assim fácil. Não. Eu dei um meio sorriso, um que não era feliz, mas era livre. Rogério, respondi com voz tranquila, eu não quero outro homem. Deixei uma pausa. Eu quero a mim mesma. E isso já é mais do que você me ofereceu nos últimos anos. Ele saiu batendo o portão, como se o barulho pudesse apagar o que ouviu. Mas já era tarde. Porque naquele dia, dentro daquele quartinho simples com cheiro de esmalte, eu deixei de ser a mulher pedindo amor, e virei a mulher dando fim. E, mesmo sem admitir, ele sentiu. Pela primeira vez. Ele estava com medo de me perder. Depois daquele confronto, algo mudou dentro da casa, e não fui eu quem mudou o ambiente. Foi ele. Rogério começou a andar diferente. Não era mais o homem seguro, dono do tom da conversa. Agora, ele parecia alguém que tentava medir a própria sombra. Ele passava por mim e desviava o olhar. Não porque estava arrependido, mas porque, pela primeira vez, não tinha controle sobre a minha reação. O silêncio que antes era submissão agora era limite. E ele sentia. Nos dias seguintes, notei gestos incomuns. Ele lavou o carro cedo demais. Limpou o quintal, coisa que não fazia há anos. Tentou conversar sobre banalidades como previsão do tempo ou política. Pequenas tentativas de voltar à normalidade. Mas a normalidade tinha acabado no momento em que ele escolheu me expor ao ridículo. E parte de mim, uma parte que eu achava que tinha morrido, começou a acordar. Na quarta-feira de manhã, acordei antes do sol nascer. Fui até o banheiro lavar o rosto e, quando olhei no espelho, tive um choque estranho. Pela primeira vez, eu não procurei defeitos. Procurei história. Minhas rugas estavam ali, firmes, profundas, mas elas tinham passado por coisas que uma mulher jovem jamais entenderia. Filhos, medo de contas atrasadas, noite segurando febre de criança, trabalho de pé o dia inteiro, amor, desilusão. Eu passei o dedo de leve perto dos olhos e senti a pele ressecada. Eu existo, murmurei sem perceber. E aquele reconhecimento simples fez algo dentro de mim se rearrumar. Naquele mesmo dia, recebi uma mensagem inesperada, da minha amiga Luciana, a mesma que mostrou o vídeo. Passa aqui às 19 horas. Sem desculpa. Respondi. Por quê? Ela devolveu apenas um áudio curto. Porque mulher ferida precisa de duas coisas, chá ou revolução. E hoje eu escolhi revolução. Às 7 em ponto, eu estava na porta dela. Quando entrei, senti cheiro de tinta de cabelo. Senta, ela disse, apontando para uma cadeira de cozinha como se fosse uma profissional de salão caro. O que você vai fazer comigo? Perguntei, meio rindo, meio apreensiva. Te lembrar que você ainda tá viva. Pegou uma caixinha de tintura e levantou como troféu. Mechas suaves. Nada exagerado. Só para tirar a impressão de que o tempo venceu. Eu hesitei. Não quero parecer que tô tentando competir com ninguém. Ela parou o movimento, olhou para mim e respondeu com firmeza. Você não vai competir. Você vai recuperar território, o seu rosto, o seu corpo, a sua autoestima. Não é para ele. É para você. E pela primeira vez, eu deixei alguém cuidar de mim. Enquanto ela mexia no meu cabelo, começamos a conversar. Luciana tinha uma forma direta, quase humorada, de encarar a vida. Rogério acha que tá na melhor fase da vida, disse ela. Homem que compra perfume caro e passa gel no cabelo depois dos 50 tá anunciando crise existencial. Eu ri. Um riso tímido, mas verdadeiro. E você? Ela completou. Vai continuar vivendo só na dor? Eu fiquei alguns segundos em silêncio. Eu tô cansada, Lu. Cansada de lutar sozinha dentro de uma relação. Ela continuou trabalhando no meu cabelo. Então para de lutar. Agora é sua vez de existir sem pedir permissão. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim.
Quando terminamos, fui ao espelho. Não estava transformada dramaticamente, mas estava iluminada, por dentro e por fora. Era como se a tintura tivesse colorido também algo invisível em mim. Luciana colocou as mãos no meu ombro e disse: "Agora você começa." Na manhã seguinte, Rogério me observou tomar café com uma postura que eu não tinha há anos. Costas retas, cabelo alinhado, batom leve nos lábios. "Veio de salão?" perguntou, desconfiado. "Não." Ele esperou continuação. "Não veio." "Pra que isso?" Respondi com naturalidade. "Pra mim." Ele franziu o senho, como se aquilo fosse absurdo. "Tá se arrumando pra quem?" Olhei nos olhos dele, e dessa vez, não com dor, mas com clareza. "Pra quem merece me ver bem. E essa pessoa, sou eu." Ele abriu a boca, fechou, tentou responder, mas não encontrou argumento. Porque não existe resposta contra alguém que finalmente se escolheu. Ao longo das semanas, mudanças sutis foram acontecendo. Comecei a caminhar ao redor da praça da cidade. Comprei um hidratante melhor. Troquei roupas velhas por poucas, porém dignas. Cuidei das mãos, não só das mãos das minhas clientes. Aos poucos, minha postura mudou. Eu ocupava espaço diferente na casa. E Rogério sentia. Ele passou a perguntar onde eu ia. A se incomodar quando meu celular vibrava. A aparecer aleatoriamente no salão dos fundos, fingindo buscar ferramentas. Um dia, ele disse: "Tá diferente." Respondi sem desviar: "Tô me reencontrando." Ele franziu a testa. "Não sei se gosto disso." Eu sorri, pequeno, firme. "Não estou perguntando." Um domingo à noite, ele finalmente explodiu. "Eu não sei o que você pensa que tá fazendo." Gritou, irritado. Eu estava lavando louça, tranquila. "Tô vivendo." Respondi. "Vivendo? Isso aí é provocação." "Você quer me cutucar?" "Rogério," falei, enxugando as mãos, "o que você sente não é minha responsabilidade. Eu só parei de aceitar o que me machuca." Ele bateu a mão na mesa. "Você acha que alguém vai te querer assim? Depois dessa idade?" Eu o encarei com uma calma que ele nunca tinha visto. "Eu não estou tentando ser querida. Estou tentando ser liberta." E aquela palavra, liberta, desmontou ele. Porque homens como Rogério vivem uma lógica simples. Enquanto a mulher precisa do amor dele, ele vence. Quando ela precisa de si mesma, ele desaparece. Naquela noite, ao me deitar, senti algo que não sentia há anos. Orgulho. Não por ter sido forte o tempo todo, mas por finalmente ter parado de ser fraca comigo mesma. Eu sabia que ainda havia capítulos difíceis pela frente. Que ainda haveria dor, vergonha, dúvidas. Mas também sabia que o pior já tinha passado. Porque o pior não era a traição. Não era o vídeo. Não era a humilhação. O pior era eu ter acreditado que não tinha saída. E agora? Agora eu via portas onde antes só existiam paredes. A queda dele já tinha começado. E, silenciosamente, a minha ascensão também. As semanas seguintes foram um teste silencioso, não da minha paciência, mas do equilíbrio dele. Quanto mais eu me reconstruía, mais Rogério parecia se desestruturar. Era quase irônico. O homem que me dizia que eu estava velha demais, agora me observava como quem teme perder algo que jurou não querer. Ele começou com mudanças pequenas, quase imperceptíveis. Primeiro, passou a chegar em casa mais cedo. Depois, começou a perguntar onde eu ia. E, por fim, começou a fazer perguntas com medo da resposta. "Quem te mandou mensagem agora? Vai caminhar de novo? Você vai sair vestida assim?" Eu respondia com calma, mas nunca com explicação. Porque depois de anos justificando até meu silêncio, eu finalmente aprendi que não devo explicações a quem me deu desprezo. A amante, aquela do vídeo, sumiu tão rápido quanto apareceu. A cidade já tinha devorado a novidade, e ela percebeu o que eu sempre soube. Rogério não era um prêmio. Era um peso mal embrulhado em ego. Um dia, ele voltou com a expressão derrotada e jogou o celular no sofá, irritado. "Mulher nova é problema", resmungou, como se eu fosse sua confidente. Eu continuei cortando legumes. "Ah", completei,
Mas trocar mulher velha por nova era investimento, não era? Ele parou. Fez um som irritado com a língua. Você nunca mais vai deixar isso para trás? Eu olhei para ele, com calma, sem gritar, sem dor. Não. Porque eu precisei sentir a ferida aberta para entender que ela nunca veio de mim, mas do seu medo de envelhecer sozinho. Ele abriu a boca, pronto para responder, mas não encontrou nada. Porque verdade não tem argumentação. Comecei a ganhar mais clientes. Algumas vinham pelas unhas. Outras, pela história. Mulheres encontram coragem quando outra fala primeiro. Eu escutei desabafos, traições escondidas, humilhações antigas. E pela primeira vez, eu percebi que não era a única vivendo um casamento desfeito antes de acabar. A diferença era que agora eu tinha decidido sair do luto, mesmo antes da separação oficial. Num domingo, enquanto preparava café, ele apareceu na cozinha com um tom que não ouvia há anos. A gente pode conversar? Eu terminei de mexer o açúcar. Pode. Ele puxou uma cadeira e sentou. Ficou encarando a mesa. Como alguém prestes a assumir um crime que ainda tenta negar. Eu errei. Disse. Finalmente. Não senti alívio. Nem vitória. Só indiferença. Eu sei. Respondi. Ele abriu as mãos, tentando parecer vulnerável. Eu tava confuso. A vida muda, sabe? A gente envelhece, vê as coisas passando. E eu, respirou fundo, eu me senti invisível. A frase me atingiu como soco, não porque doeu, mas porque era exatamente o contrário. Rogério, falei devagar, você não se sentiu invisível. Você quis sentir que ainda podia escolher. E para isso, precisava transformar alguém em opção descartável. Ele me olhou com os olhos marejados, e aquilo, por alguns segundos, quase me enganou. Mas quando o coração aprende, ele não volta ao ponto anterior. Eu sinto falta de você, ele continuou. Sinto falta da gente. Eu me encostei na cadeira. Você sente falta da mulher que te servia. Não da mulher que eu sou agora. Ele negou com a cabeça. Não fala assim. Eu sei que ainda tem amor. Eu sorri, um sorriso triste, adulto, irreversível. Rogério, o amor morreu no dia em que você achou graça da minha dor. Ele ficou em silêncio, aquele silêncio que não é arma, é derrota. Naquela semana, tomei uma decisão prática. Fui ao cartório e iniciei o processo de separação formal. Quando entreguei os papéis, ele ficou pálido. Você tá falando sério? Perguntou, quase tropeçando nas palavras. Estou. Respondi. E se eu quiser tentar? Insistiu. Eu o encarei com calma, porque nessa fase não existe mais raiva, só clareza. Rogério, você não quer tentar por amor. Você quer tentar porque nunca imaginou que eu poderia ir embora. Ele passou a mão no rosto, nervoso. Você vai se arrepender. Eu respirei fundo, e dessa vez, não com dor, mas com libertação. Não, Rogério. Eu já me arrependi. Agora estou só corrigindo o erro. Ele saiu, batendo a porta, como um menino que perde o brinquedo e culpa o chão. Nos dias que seguiram, a casa ficou mais leve, mesmo com ele ainda ali. Era como se a minha alma tivesse voltado a ocupar o espaço que antes ele tentava reduzir. Eu comecei a dormir melhor, comer com apetite, sentir prazer em pequenos detalhes. E uma noite, enquanto eu colocava água para esquentar, senti algo que me surpreendeu: paz. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu finalmente estava onde deveria estar, em mim mesma. No final daquele dia, sentada no quintal, olhando o céu escuro e ouvindo grilos ao longe, percebi. Eu não precisava que ele sofresse para eu vencer. Meu triunfo era outro. Eu estava livre. E ele? Ele ainda estava preso no lugar onde nunca evoluiu. A ironia era clara. Eu envelheci e evoluí. Ele envelheceu e ficou pequeno. E pela primeira vez desde tudo isso começou, eu agradeci ao destino por ter me mostrado a verdade. Mesmo que tenha doído. Porque agora, eu sabia exatamente quem eu era. E nunca mais, permitiria ser menos do que isso. A notícia da separação correu pela cidade como vento em dia de vendaval. As pessoas cochichavam na fila da farmácia, comentavam na padaria.
Algumas tentavam disfarçar curiosidade com cara de solidariedade. Mas nada disso me abalava mais. Porque quando a dor vira aprendizado, ela não te diminui, ela te posiciona. Eu já não andava olhando pro chão. Eu caminhava olhando para frente. E cada passo parecia dizer: agora eu existo para mim. O processo de separação avançava. Eu cuidava dos papéis com calma, sem pressa e sem medo. Rogério, por outro lado, parecia estar vivendo o contrário. Quanto mais eu me fortalecia, mais ele enfraquecia. Ele começou a fazer coisas que jamais fazia. Aparecer no salão com café, oferecer ajuda para consertar coisas na casa, perguntar do meu dia. Tentativas tardias de manutenção de território. Um dia, enquanto eu atendia uma cliente, ele entrou com uma sacola de compras. Comprei suas bolachas preferidas, disse, dando um sorriso estranho, forçado. Eu agradeci educadamente, mas voltei ao trabalho sem prolongar conversa. Ele ficou parado na porta, esperando reação, mas ela não veio. E então, como quem não suporta o próprio silêncio, ele soltou: você tá diferente. Tô. Respondi. Mais distante. Estou mais inteira. Ele não gostou da resposta, não por ser agressiva, mas por ser verdadeira demais. Com o passar dos dias, Rogério começou a insistir em conversas. Primeiro, tentava perguntas simples. Você tá bem? Precisa de alguma coisa? Quer companhia para caminhar? Eu respondia com educação, mas nunca com abertura. Até que um domingo, ele perdeu a sutileza. Eu estava sentada no quintal com uma xícara de chá quando ele chegou, respirou fundo e disse: Ângela, a gente precisa conversar sério. Pode falar. Ele se sentou de frente para mim. Eu errei, começou, mas não acho que nosso casamento precise acabar por causa de um erro. Eu ergui os olhos devagar. Rogério, o casamento acabou muito antes do vídeo. O vídeo só mostrou o que já existia faz tempo. Ele tentou se defender. Eu falei besteira. Estava bêbado. Bêbado não inventa sentimento. Respondi. Bêbado só perde o filtro. Ele engoliu seco. Eu sinto sua falta. Essas palavras já tinham me destruído um dia. Naquele momento, elas não mexeram comigo. Você sente falta do conforto que eu dava. Devolvi. Não de mim. Não fala assim. Pediu. Assim como? Ele coçou a nuca, nervoso. Como se eu não tivesse sido importante para você. Eu olhei por alguns segundos antes de responder. Você foi parte da minha vida, Rogério. Mas não foi a minha vida inteira. E agora eu finalmente entendo isso. Ele respirou fundo. Me dá uma chance. Silêncio. Era esse o momento que antes eu achava que esperaria a vida toda. O pedido de desculpas. A admissão. Talvez até arrependimento. Mas quando chegou, não tinha brilho. Não tinha peso. Não tinha poder. Era só tarde. Muito tarde. Nos dias que seguiram, ele tentou aproximar-se de várias formas. Um dia apareceu com jantar pronto. Outro, disse que compraria tinta para reformar o quarto. Teve até o momento em que tentou reavivar lembranças. Lembra daquela viagem para Caldas Novas? Eu respondi com simplicidade. Lembro. Mas não quero viver esperando memórias antigas quando posso construir novas. Só que agora, sem você. Ele abaixou a cabeça, como quem recebe sentença. A virada final aconteceu numa quinta-feira de manhã. Eu estava me arrumando para caminhar quando ele entrou no quarto, segurando uma caixinha. Trouxe isso para você. Era um perfume caro, o tipo que ele dizia que era desnecessário para mulher da minha idade. Por que isso? Perguntei. Ele respirou fundo. Porque eu quero você de volta. Fiquei alguns segundos olhando o frasco, não pelo perfume, mas pelo simbolismo. Depois coloquei a caixa sobre a comoda e respondi com calma. Rogério, você quer voltar porque agora você sente falta do que perdeu. Mas eu não quero voltar para alguém que só enxergou meu valor quando percebeu que eu consegui viver sem ele. Ele abriu um sorriso triste. Então é isso? É. Falei com firmeza. A nossa história acaba aqui. Ele passou as mãos no rosto. Parecia mais velho. Mais cansado. Mais vazio. Eu nunca achei que você fosse me deixar.
Essa frase não era confissão. Era choque. Porque para ele, eu sempre fui garantida. Disponível. Silenciosa. Eu não te deixei ontem, respondi. Eu fui indo embora aos poucos, todas as vezes que você me diminuía. Quando assinei a última papelada da separação, não chorei. Não tremi. Não duvidei. Saí do cartório com uma sensação estranha, como se tivesse devolvido uma chave e recebido asas no lugar. Luciana estava me esperando do lado de fora. E então? Perguntou. Eu sorri, um sorriso que não nasceu no rosto, mas no peito. Agora eu sou livre. Ela segurou minha mão. E você merece essa liberdade. Naquela noite, sentei no quintal com uma xícara de chá, como tantas vezes antes. Mas o silêncio era diferente. Não era solidão. Era espaço. Espaço para recomeço. Espaço para respirar. Espaço para existir. Pela primeira vez em anos, senti paz correndo nas veias. E percebi. Eu nunca precisei de um homem para me completar. Eu só precisava de coragem para não me abandonar. Rogério tentou voltar. Tentou se desculpar. Tentou reabrir portas. Mas ele não percebeu a verdade mais triste e mais justa. Quando uma mulher finalmente acorda, não há arrependimento capaz de colocá-la de volta no lugar onde ela sofreu. E eu não tinha mais espaço para ele na minha vida. Nem no coração. Nem na história. Porque agora, o futuro não era sobre nós. Era sobre mim. Agora me diz. Se fosse com você, ele teria espaço para voltar ou já não faria mais sentido? Comenta sua resposta. Sua vivência pode ajudar outra mulher que ainda está tentando entender a própria dor. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias sobre traição, abandono, relações que machucam e caminhos de reconstrução. Aqui, cada história é um espelho, e cada final é um recomeço possível.